pessoal, professora Delge mais uma vez. Espero que vocês estejam acompanhando aí as atividades em casa, fazendo seus estudos, realizando aí suas atividades. E mais uma vez vamos aqui ao nosso estudo, continuando aí nosso estudo sobre a acentuação gráfica. Hoje nós veremos as regras especiais. Na última aula nós estudamos as regras fundamentais e agora nós faremos aqui o estudo sobre as regras especiais. Pegue aí um caderninho, pegue um lápis, faça as anotações, pare o vídeo e depois, se tiver alguma dúvida, se ficar alguma dúvida, mande uma mensagem, que a gente está aqui para ajudar e tirar as dúvidas de vocês. Então vamos lá. A primeira regrinha aqui dessas regras especiais é sobre os ditongos de pronúncia aberta, os ditongos EI e OI das palavras paroxítonas, que antes eram acentuados e perderam o acento após o novo acordo ortográfico. Então nós temos aí os exemplos. Aqui, olha, assembleia, ideia, geleia, jiboia, apoia, do verbo apoiar, e paranoico. Observem que EI e OI nessas palavras são ditongos abertos, eles soam de forma aberta, então eles perderam o acento, certo? Agora a gente tem assembleia, ideia, geleia, jiboia, apoia, paranoico. Todas essas palavras e todas as outras que seguirem essa regra não tem mais o acento. Observem bastante. Quando o I e U tônicos formarem hiato com a vogal anterior, acompanhados ou não de S, desde que não sejam seguidos por NH, haverá acento. Então aqui a gente precisa entender o conceito de hiato. E aí vocês precisam lembrar lá da aula sobre fonética e fonologia, certo? Se você não lembrar mais, volte lá, dê uma estudada e para poder entender essa regrinha aqui. Então nós temos os exemplos. Saída, olha aí, o I acentuado, né? Faísca, baú, país e Luiz. Observem que o I e o U, eles são acentuados porque eles formam um hiato com a vogal anterior e são seguidos ou não de S. Só que eles não são seguidos por NH. Então, precisa lembrar disso também. A próxima regrinha aqui, olha. Não serão mais acentuados I e U tônicos formando hiato quando vierem depois de ditongo. Antes, nós tínhamos aí o I e o U recebendo acento. Agora, nós temos o I e o U, que mesmo formando hiato, eles não receberão acento se eles vierem depois de ditongo. Aí precisa lembrar do conceito de ditongo, que é quando nós temos duas vogais numa palavra e quando separamos a sílaba, elas permanecem na mesma sílaba. Então vamos aqui, ó, bocaiúva, olha aí o ai, feiura, ditongo ei, e sauípe, o ditongo ao. Antes essas palavras, elas recebiam aí o acento no U e no I. E agora, depois do acordo, elas não têm mais acento, certo? Vamos continuar. O acento pertencente aos hiatos O e E foi abolido. Quando nós tivermos aí, olha, as vogais dobradas. Antes nós tínhamos creem, leem, voo, enjoo. E agora nós temos essas palavrinhas sem o acento. O acordo ortográfico, ele aboliu esse acento nas vogais dobradas. Outra regra: não se acentuam as vogais I e U dos hiatos se estes hiatos vierem precedidos de vogal idêntica. Olha aí, se o I e o U vier precedido de uma vogal idêntica, nós não acentuaremos. Exemplo, xiita, paracuúba. Então, nós temos aí hiato, só que o I e o U está formando hiato com uma vogal igual, U e I, certo? Então, não tem acento nesses casos. Aí tem uma exceção, em se tratando de palavra
proparoxítona, haverá o acento, já que a regra de acentuação das proparoxítonas prevalece sobre a dos hiatos. Olha aí a exceção. Friíssimo, nós temos o I acentuado, embora ele forme hiato com um I também. Por que ele é acentuado? Porque nós temos aí a palavra é proparoxítona. Aí lembra lá o que é uma palavra proparoxítona? É quando nós temos a antepenúltima sílaba da palavra, ela soa com maior intensidade. Então vamos contar aqui, olha, última, penúltima, antepenúltima. Então recebe acento. O mesmo caso acontece com seríssimo. As formas verbais que possuíam o acento tônico na raiz com o tônico precedido de G ou Q e seguido de E ou I não serão mais acentuadas. Olha aí. Antes, apazigue, do verbo apaziguar, averigue, do verbo averiguar e arguir, do verbo arguir. Então, essas palavras elas recebiam um acento no U, né? Precedidas aí de G ou de Q, e agora elas não recebem mais acento, elas ficam assim, ó, apazigue, averigue e argue, certo? Sobre o acento diferencial, ele foi eliminado na última reforma ortográfica em 2008, e assim, apenas as palavras seguintes devem receber acento. O pôde, para diferenciar de pode, o tem, plural, para diferenciar do tem, singular, e o verbo por, para diferenciar da preposição por, certo? As palavras que não devem ser usado mais o acento diferencial. Alguns exemplos aqui, olha, para, né, forma verbal, e para, preposição. Antes a gente usava aí o para na forma verbal para diferenciar da preposição para. Agora a gente usa tudo igual. Antes a gente usava um acento aqui, olha, na palavra pela, para indicar que essa palavra era do verbo pelar, né, e para diferenciar aqui do pela, a união da preposição com o artigo. Polo, substantivo, e polo, união antiga e popular de por, mais lo, polo não, polo, né? Pelo, do verbo pelar, e pelo, substantivo. Pera, né? Fruta, pera, substantivo arcaico que significa pedra, e em oposição a pera ou pera, a preposição arcaica que significa para. Antes a gente usava esses acentos aí para fazer essa diferenciação dessas palavras em classes. Aí no caso nós temos formas verbais, preposições, substantivos, e agora a gente não usa mais. Para identificar a classe gramatical da palavra, você precisa entender aí o contexto. Ler a frase, ler o enunciado e entender o contexto para você entender se essa palavra é uma forma verbal, se ela é uma preposição, e assim sucessivamente. E uma questãozinha aqui para nós exercitarmos. Estas revistas que eles leem, artigos curtos e manchetes que todos veem. Estas revistas que eles leem têm artigos curtos e manchetes que todos veem. Olha aí a alternativa correta. Leem, né? Sem acento. Tem com acento para indicar que o verbo está no plural, e vem sem acento porque nós temos aí a vogal dobrada. E aí, esta é a nossa aula de hoje, pessoal, sobre a acentuação gráfica, regras especiais. Que vocês façam os exercícios em casa, estudem e até a próxima aula.